sabemos, então elevemos a Deus os nossos pensamentos. Amém. Vem, ajuda-nos, ó Cristo, a guardar bem esta lição. Vem, escreve os teus ensinos firme em nosso coração. Assim seja. Fica em nossa companhia, paz e luz traga sempre aqui. Amém. Dirija, ó Pai, os nossos passos, cada vez mais junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Compartilhando a história de Jesus foi o que nós estudamos durante a semana. Irmã Fátima, poderia ler para a gente o verso A? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. 1 João 5. Amém. Então, o nosso verso áureo fala de esperança, não é isso? Qual esperança? Qual esperança? Esperança de vida eterna, né? Então, em Cristo nós temos a esperança de vida eterna. Mas também existe uma condição aqui nesse verso áureo, né? Qual é a condição? Nós temos aqui no nosso verso áureo a esperança, que é a esperança de vida eterna, mas para que alcancemos... Oi? Crer. Então, crendo em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Então, nós precisamos realmente exercer uma fé, né, no Cristo Redentor. Agora, o que mais pode comprovar o poder do Evangelho? Veja bem, nós cremos em Cristo Jesus, recebemos dele a vida eterna, não é? Mas o que fará com que o nosso testemunho seja um testemunho mais vívido? Os irmãos entenderam? O que mais daria uma vida ao nosso testemunho? Por exemplo, pode falar, irmã. Viver o Evangelho. Isso. Quando você vive o Evangelho, você demonstra que a sua vida está transformada. Não é isso? Quer dizer, a transformação das nossas vidas é que vai mostrar exatamente que o Evangelho ele fez a diferença para nós. O apóstolo Paulo diz que nossa vida deve ser uma carta aberta. Não é isso? Quer dizer, aquela carta em que todos podem ler. Não há nada de que se envergonhar na leitura da carta de nossas vidas. Veja bem, muitas vezes nós tentamos convencer as pessoas, né? Eu sei que aconteceu muito isso comigo em relação a Marilês, né? A gente, por doutrina, por conhecimento, né? A gente tentar convencer, e muitas vezes a gente entra até em conflito por conta disso, mas, na verdade, a doutrina, embora ela seja importante, mas o que realmente vai fazer a diferença é o poder do Espírito Santo, é a nossa vida transformada. Então, com respeito à minha experiência, né, com a Marileide, foi assim, foi realmente eu buscando muito em oração, me ajoelhei algumas vezes, suplicando a Deus para que ela tivesse uma abertura, né, porque eu tinha por certo, né, Marileide é uma pessoa muito inteligente, e se ela permitisse, tá, ou se permitisse, de pelo menos avaliar as coisas que eu estava tentando colocar para ela, que ela realmente entenderia e ela se renderia a esse Evangelho. Mas eu tive que fazer isso não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Amém. E a minha preocupação de que a minha vida, ela pudesse mostrar esse Evangelho que eu estava tentando passar para ela. Né? Então, é exatamente isso que a lição coloca para a gente. São as nossas vidas transformadas, e não ficarmos ansiosas. A irmã Ineira, por exemplo, ela tem, né, uma certa ansiedade em relação aos filhos, né?
que são rapazes inteligentes, e ela, como mãe, ela quer que os filhos sejam salvos também. Mas, já até conversei com ela, a gente deve esperar com paciência no Senhor. Ela deve ser esse evangelho vivo, a vida dela, a consagração que ela tem, isso é que vai provocar, não é, essa diferença em seus filhos. Muito bem, então não são as teologias, não são as doutrinas que podem ser questionadas, né? Porém uma vida transformada que jamais criará um conflito, né? Fará a diferença na vida das pessoas. Agora, irmãos, o que é testemunhar? O que seria exatamente testemunhar? Os irmãos poderiam dizer o que seria testemunhar? Falar o que Deus já fez por nós, né? Pela palavra de Deus. Isso, falar o que Deus fez por nós. Também falar da palavra de Deus, mas principalmente o que Ele fez por nós. Né? Como eu estava falando inicialmente, a diferença, né? Quer dizer, o que Ele promoveu na minha vida? Eu tinha um temperamento, inclusive a lição mais adiante vai falar sobre o temperamento dos apóstolos, né? Pois não, Fátima? Testemunho é quando nós vamos falar uma coisa que conhecemos, de uma verdade que conhecemos. Isso. Tá certo? Quando vamos no tribunal para testemunhar de alguém, nós vamos falar de quê? De um fato. De uma pessoa, de um fato que você conhece ou vivenciou. Você normalmente viu ou viveu aquilo que você vai falar. Então, do testemunho de Jesus, nós temos que levar, nós somos a testemunha dessa verdade, desse Jesus que nós conhecemos e vivemos ele. Se não conhecemos, se não vivemos, não temos como testemunhar. É verdade. Olha, a tua ilustração foi excelente, né? Realmente, para você testemunhar alguma coisa, você tem que ver, você tem que experimentar. Então, como é que eu vou testemunhar de Cristo se eu não tenho essa experiência, né? Quer dizer, como eu posso falar de alguém que eu não conheço, né? Então, é essencial essa vivência cristã para que a gente possa ter um testemunho eficaz. Aqui na lição, na parte de sábado mesmo, é dito assim: se nosso testemunho consiste apenas em tentar provar que o que cremos está certo e que o que os outros creem está errado, encontraremos forte oposição. Foi o que acontecia em relação a Marileide, né? Quer dizer, eu queria provar o quê? Aquilo que eu conhecia, né? Mas eu tinha que me preocupar em pregar aquilo que eu vivia, a transformação que Cristo havia promovido na minha vida. Outro ponto também aqui importante na lição de sábado: a verdade apresentada no contexto de uma vida transformada faz toda a diferença. Não é verdade, irmãos? Outro ponto, o último ponto aqui que eu vou ressaltar na parte de sábado: aqueles com quem compartilhamos as Escrituras têm muito mais probabilidade de aceitar a verdade. Vocês concordam? Plenamente, né? Muito bem, então agora nós vamos partir para a parte de domingo. Irmãos, domingo fala sobre Cristo, o fundamento do nosso testemunho. É sobre Ele que vamos testemunhar, né? É a causa dele que vamos defender, é o evangelho dele que vamos propagar, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, nós vemos ali um antagonismo. Veja bem, o que éramos antes de conhecer a Cristo e o que nos tornamos depois de conhecê-lo. Agora, segundo Efésios 2, o capítulo de 1 a 3, se os irmãos puderem ler, Efésios 2, versículos de 1 a 3. Vamos perceber aqui algo que inicia, né, esse ponto de transformação.
Irmã Terezinha conseguiu aí? Tá? Amém? Amém. Então lê pra gente, irmã Terezinha. A salvação pela graça. E vós verificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que todo o tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos em desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Como nós éramos filhos Da carne. da carne, da ira, né? Muito bem. Nós estávamos mortos em nossos pecados, não é isso? E andávamos segundo o curso deste mundo. Irmãos, vocês lembram do que vocês gostavam quando vocês não tinham conhecimento de Deus? Embora assim, alguns já são adventistas de berço, né? Mas outros, mesmo sendo adventistas de berço, se desviaram, conheceram o outro lado, né? Então, veja bem, a diferença quando nós realmente nos voltamos para Deus. Porque nós gostávamos antigamente. Eu sou muito ligada à música, eu também gosto muito de música. E como eu acompanhava, eu gostava de música de qualidade, né? Eu gostava de funk, alguns pagodes até eu ouvia, mas eu gostava muito da música erudita, a música pop, né? E embora assim, a melodia, não fosse aquela melodia gritante, mas as letras não eram letras edificantes, não eram letras que levavam à consagração, muito pelo contrário, tinha letras até que levavam até à depressão, né? Mas enfim, depois que eu mergulhei no conhecimento da verdade e digamos assim, eu conquistei outros gostos, né? Eu percebi o quanto a música, né? A música sacra é uma música elevante, né? Nos faz transcender as realidades celestiais, que o estudar da palavra de Deus, como é gostoso. Hoje em dia eu estudo a Bíblia, gente, que maravilha. Por vezes a gente até, são textos que a gente já tinha passado por eles anteriormente, mas agora eles têm um novo colorido, né? Eles nos falam de alguma forma. Então, por quê? Porque uma nova natureza assumiu a vida da gente, não é isso? Então, antes, nós estávamos mergulhados em nós mesmos, né? Mortos em nossos pecados. Agora, segundo Efésios 2, os versículos 4 a 10, o que nós nos tornamos? Deixa eu ver aqui quem poderia ler para a gente. A irmã poderia ler? Efésios 2, de 4 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a soberana riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Amém. Mas Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Perceberam, irmãos, a diferença do que ela leu para o que ela leu? E elas leram o mesmo capítulo. Ela leu sobre o velho homem, não é? E a irmã leu sobre o novo homem. Agora, o que fez essa diferença, né? Veja bem, lá em Efésios nós verificamos que nós fomos vivificados por sua... O que causou essa diferença? Foi a graça de Cristo, né? Que promoveu essa transformação. E, consequentemente, em Cristo nós praticamos boas obras. Eu gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. Veja bem, as obras, elas são importantes, mas a partir do momento que elas sejam o resultado da minha consagração. Porque boas obras, os fariseus também praticavam boas obras. Tem muita gente por aí
que está praticando boas obras. Então, veja bem, mas muita gente tem se fiado em boas obras para encontrar a salvação nelas. E aí que está o problema. Veja bem, a causa da nossa salvação é Cristo. Nós somos justificados em Cristo Jesus, né? Ele nos cobre com o manto da sua justiça a partir do momento em que nós cremos nele. Então, a causa é a graça de Cristo. Agora, as obras são o efeito desta graça na minha vida. Naturalmente, eu vou praticar boas obras. O irmão quer falar? Eu queria complementar só uma coisa em relação ao que ela está falando, em relação aos espíritas. Os espíritas, eles fazem boas obras, acreditando que aquelas boas obras, na próxima encarnação, eles vão alcançar um patamar especial. E nós também, como filhos de Deus, a gente também tem um diferencial. Muitas vezes nós fazemos boas obras porque nós temos que fazer boas obras. Mas enquanto essas boas obras não fluir naturalmente da gente, enquanto a gente estiver fazendo uma boa obra meio que forçada, é sinal de que Deus ainda está trabalhando dentro da gente. O ideal é que vai chegar um momento em que a gente vai fazer as boas obras, só que sendo algo natural. E não porque Deus está te pedindo, não porque você sabe o que tem que fazer. É a mesma coisa nas 40 madrugadas, quando na apostila estava falando da obediência externa e da obediência interna. A obediência externa é o quê? Chega um ancião e fala para uma pessoa, olha só, poxa, você já está frequentando a igreja, você já é batizada, você está com uma saia muito curta, é isso, aquilo. Ela até pode fazer porque eu estou pedindo, mas não está botando do coração. Mas quando ela se converte, Deus ele começa a mudar os seus gostos, começa a mudar os seus hábitos, e vai chegar um momento que ela vai se sentir mal, sem precisar ninguém falar com ela. Então essa é a verdadeira transformação, quando ela flui de dentro para fora, e não de fora para dentro. O de fora para dentro é alguém pedindo e ela faz, mas ela não sente vontade de fazer, ela está fazendo porque alguém está pedindo. Agora, quando essa transformação vier de dentro, ela sentir necessidade de mudar aquilo ali, olha, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, quando eu estava me arrumando... A irmã quer falar? Então fala, por favor. Eu acho que o que o Marcelo está falando, assim também, ó. Você faz as boas obras, começa a fazer boas obras, porque você está em Cristo. Então, se você está em Cristo, você é como se fosse um espelho de Cristo. Você tem vontade de fazer, porque o amor de Cristo em você, e Jesus está indo fazer isso. Então, é o nosso exemplo, o Filho sai em nós, a gente tem vontade de guardar a lei. Você não guarda a lei para ser salvo. Você está salvo, ele se guarda a lei pelo amor, pelo chamamento, por Deus está em nós. Então, essas boas obras é natural de Deus, porque Ele está em nós. Não sei se faria por aquela pessoa, por aquela ambiente, por aquela sociedade. Isso faria. Mas se não estamos em Cristo, não tem vontade de fazer naturalmente. Naturalmente. É isso aí. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja. Antes eu não me incomodava tanto com um vestido um pouquinho mais decotado. Aí hoje eu botei esse vestido, quando eu olhei para o espelho, eu fiquei incomodada com o vestido. Fiquei incomodada. Aí eu falei assim, não vou. Aí eu quase que vinha. Mas, aquele incômodo, né? Falei, não. Aí eu botei uma camisetinha por dentro. Mas botei a camisetinha por dentro por quê? Porque eu tenho que fazer? Não, eu naturalmente me senti incomodada. Entendeu? Então, mas isso provém de quê? Porque ultimamente eu tenho buscado mais uma consagração. Não que eu seja um espelho, né? Mas o buscar, o Espírito Santo ele começa a falar nas mínimas coisas com a gente. Então, aquela coisa das duas naturezas, né? Da natureza do ovo, do cordeiro. Quando você alimenta mais uma, ela vai ficar robusta, né? E a outra vai enfraquecer. Então, em consagração a Cristo, nós alimentamos a nossa natureza espiritual. Irmãos, a lição... Oi? Sim. A lição nos diz que sem Cristo vagávamos pela vida sem rumo, numa condição perdida. Agora, de onde nos vem o dom da salvação? Isso já foi até comentado agora, né? Seria de nossas obras? Não, né? Nos vem de onde? Só uma recapitulação do que dissemos agora há pouco.
Nos vem pela ouvir graça aí? Pela graça. Graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Né? Agora, irmãos, como a gente pode entender fé e graça e obra no contexto da salvação? A irmã aqui explicou. Ela explicou. Fé, obra e graça na salvação, nesse contexto. Vamos começar pela fé. A fé é que nos faz nos aproximar, não é isso? Primeiro a gente ouve, né? Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então nós, pela fé, nós aceitamos essa palavra que nos é colocada. Amém. Não é isso? Ouvindo e aceitando pela fé, isso começa a promover na nossa mente uma mudança. Não é isso? Então nós que andávamos nos caminhos errados, nós nos convertemos. Converter é o quê? É você parar e retornar. Não é isso? É mudar o seu rumo. Então você se aproxima de Cristo. E de Cristo, ou seja, você retorna, você tem uma contrição de espírito, ou seja, uma tristeza, né? Você sente que a tua vida não é uma vida legal, não é uma vida que está te trazendo coisas boas, não está... Enfim, você sente uma necessidade de mudança. Paz, isso. Então você sente essa necessidade de mudar. Aí você vai a Cristo e você busca dele perdão. Então, a despeito do seu grau de pecaminosidade, Cristo ele te dá o perdão. Não que você mereça. Isso é que é graça, irmão. É um favor imerecido. Você não merece o perdão de Deus, mas ele te oferta esse perdão, ele te dá. Agora, é uma oferta, é de graça para a gente, mas foi a preço de sangue. Essa possibilidade de perdão nos foi dada mediante o sacrifício dele. Ele deu a sua vida para que pudesse nos perdoar. Se ele não morresse, ele não podia nos perdoar. Nem Deus podia nos perdoar. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, sim. Isso que você está falando, a gente vê um embate muito forte que teve entre Cristo e Satanás, relatado em Judas. Jesus ele queria ressuscitar Moisés, mas Satanás o que ele fez? Ele queria impedir. E isso é muito claro. Agora, o que Jesus falou? Jesus Cristo já havia dado a sua vida por nós? Não. Então ele falou que o Senhor te repreenda. A gente olha o pecado de uma forma assim, como se fosse algo, mas existe um grande conflito. A irmã Ellen White ela bate muito forte nessa tecla. E nós vemos o contexto do grande conflito ali. Olha, o Espírito de Profecia diz que Moisés ele só havia pecado naquele momento. E só por aquele pecado ali, Satanás estava acusando ele. Depois que ele teve um encontro com Deus. Eu não falo da sua vida anterior, que ele matou, ele fez... Né? Depois que ele teve um encontro com Deus, o único pecado que ele cometeu, que diz o Espírito de Profecia, foi aquele ali. Porque ele andava na presença de Deus. E só aquele pecado ali, depois dele ter sido justificado, Satanás não queria deixar que ele fosse ressuscitado. Isso é para que a gente tenha, a gente vê como é complicado o pecado. Sim, os poderes disputando, né, o nosso coração. Com certeza. É verdade. Então, veja bem, embora não merecêssemos, Cristo ele nos perdoa, porque ele pagou esse preço. Então, ele tem o direito de nos perdoar. Então, veja bem, agraciados por Cristo, aí nós somos imbuídos à prática de boas obras. Nós o fazemos como uma expressão de amor, não mecanicamente. Não somos robôs, não fomos programados para obedecer, mas como expressão de amor por esta graça, aí nós praticamos as boas obras. Entenderam? Fé,
é o que nos aproxima. A graça é o que nos possibilita o perdão. E as obras é o efeito desse perdão, é o efeito dessa aproximação, é a convivência diária que nos leva a essa obediência. Solange, eu quero abrir só um parênteses, já que a gente está falando do elemento fé. Às vezes nós queríamos ver os sobrenaturais de Deus, como foi feito no passado. Só que a gente não entende uma coisa. Hoje em dia a gente se achega a Deus por meio da fé. A gente quer ver os mesmos sinais que foi feito no passado, mas a gente não presencia. Mas quando Deus ele mostrava os seus sobrenaturais, ele agia com firmeza da mesma forma. Vocês conseguem entender? Quando ele fez os seus prodígios, a forma como ele atuava no meio de Israel. Vocês entendem quando o Espírito Santo foi derramado, Ananias e Safira, né? Eles desobedeceram à voz de Deus, o Espírito Santo ali foi bem incisivo. Então, às vezes, eu agradeço a Deus, porque eu falo, Senhor, eu sou tão falho. E se eu visse o seu sobrenatural e o Senhor agisse com firmeza da mesma forma, o que seria de mim? De repente eu teria sido fulminado há muito tempo. Então, às vezes, a gente não dá razão assim por esse ponto de vista, mas sempre que Deus agia com os seus milagres, as pessoas também se tornavam, digamos assim, justificadas quando elas erravam, né? Na parte de segunda-feira, transformados pelo amor de Cristo. Inicialmente eu falei, né, dos discípulos, né, temperamentais. Agora nós vamos nos aprofundar mais sobre eles. Nós conhecemos bem o temperamento dos irmãos Tiago e João, né? É por isso que Deus deu para eles um apelido bem peculiar. Qual era o apelido deles? Filhos do Trovão. Ninguém diz que alguém é filho do trovão porque é calmo, porque é paciente, porque fala suavemente, né? Trovão lembra o quê? Explosão, né? Tempestade, né? E assim eram os irmãos Tiago e João. Agora, que episódio marcou a expressão desse caráter tão irascível desses irmãos? Vocês lembram no estudo de segunda-feira? O que marcou? O que aconteceu para que eles tivessem essa manifestação de explosão? Houve um episódio em relação aos samaritanos, né? Jesus e seus discípulos, eles estavam procurando um local, não é isso? Para poder ficarem hospedados, não é? E que recepção eles tiveram lá em Samaria? Nenhuma recepção, né? Não foram aceitos. Oi? Não foram aceitos. Eles não foram aceitos. E aquilo incitou a ira de Tiago e João, ao ponto deles fazerem uma solicitação a Cristo. Qual foi a solicitação? Mandar descer fogo. Dizer ao Senhor para lançar fogo sobre aqueles homens. Olha só, pedir ao Senhor para lançar fogo sobre os samaritanos, né? Muito amor, né? Muito amor no coração. Mas, gente, quando a gente liga a televisão também, como sabe de um estupro ou de um assassinato cruel, a gente também não pensa a mesma coisa? Quem nunca pensou na pena de morte em face desses crimes tão hediondos? Não é? Por quê? Porque nós temos esse sentimento lá no fundo da gente, né? Muito bem. Agora, Cristo, qual foi o caminho de Cristo em relação a essa solicitação desses dois discípulos? O que Cristo falou para eles? Veja bem, o amor de Cristo, tá? Ele não é uma força combativa, né? Jesus, ele não, como diz, né, lá no Velho Testamento, não me lembro qual o versículo, não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Não é isso? Então, o amor não força uma situação. Se os samaritanos não queriam hospedá-los, tudo bem. Né? Pois não? Meu irmão, que aqui ele mandou que todos deixassem em silêncio. Oi? Aqui Jesus respondeu a eles que eles deixassem o ambiente ali em silêncio. Uhum. Né? Por quê? Porque nada pode, deve ser forçado. Justamente. Né? Então, pelo amor de Cristo, pela bondade, que são todos transformados.
Né? Então a atitude dele ali não foi de discutir, nem tentar querer, impor, porque ali não foi oferecido nenhuma hospedagem a ele, de forma nem a mais humilde, diz o relato, que nem a mais humilde da hospedaria ali não foi oferecido a eles. E eles queriam que Jesus, com o seu poder, você tem poder, faz descer fogo do céu, um fogo consumidor para esses aí que não nos deu uma hospedagem por uma noite, digamos assim. Então ali Jesus mostrou que ali não havia forma nenhuma de discussão, nem de imposição, nem de poder, de nada. Né? Pela sua bondade, pelo seu amor, ali saíram em silêncio. Então a irmã Fátima está colocando aqui que a melhor resposta foi o silêncio. Não é isso? Nesse caso foi o silêncio. Né? Isso, muito bom. Só fazendo um relato, às vezes nós temos pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, né? Esses encontros de madrugada que eu estou tendo, tem muitos pais que ficam tristes, né? E acabam querendo forçar com que os filhos voltem para a igreja. E isso faz com que a gente acaba se afastando ainda mais dessas pessoas. O que a gente tem que fazer simplesmente é orar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Santo Espírito. Quer dizer, olha, uma coisa que eu falo muito, as pessoas dos últimos dias estão muito com o coração endurecido. A gente pode falar as palavras mais bonitas, as palavras mais suaves, que não conseguirá penetrar nos corações. Só as nossas orações. Então, ao invés de a gente falar, ao invés de a gente querer obrigar, que a gente possa orar. E o Espírito Santo, uma coisa que eu peço para as minhas filhas, que estão muito afastadas de Deus, eu fico muito triste com isso, é que eu fale, Senhor, que na hora certa o Senhor possa fazer a obra. Essa obra não é nossa. O que diz o livro de João? Que é a obra dele, quando ele vier, ele convencerá. É o papel do Espírito Santo convencer as pessoas, não é meu papel. Deus ele me utiliza como instrumentos. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, se vocês querem salvar a família de vocês, que é o que eu mais vejo aqui, pessoas pedindo pelos filhos e pelos seus familiares, se coloquem na posição para que Deus utilize em vocês, quando vocês estiverem cheios do poder do Espírito de Deus, a tua palavra vai penetrar nos corações e naquele momento Deus vai converter essas pessoas. Amém. Se preparem. Deus ele está muito próximo de derramar a chuva seródia, mas ele só vai se derramar sobre aqueles que estão buscando, sobre aqueles que estão querendo, sobre aqueles que estão desejando. Muito bem. Veja bem, a convivência com a pessoa amor e justiça transformou o coração daqueles homens. Irmão João, quando escreveu as suas cartas, como ele ficou conhecido? Apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Por quê? De filho do trovão, apóstolo do amor. Convivência, né? Relacionamento. O relacionamento com Cristo, a convivência com Cristo foi lapidando aqueles corações, de maneira que aqueles corações foram se moldando, né? Se tornando cada vez mais semelhantes ao coração de Jesus. É interessante, quando a gente lê mesmo as epístolas, né? A gente vê aquele trato tão carinhoso de filhinhos, amados, né? Que diferença naquele homem que, Senhor, vamos tacar fogo nos samaritanos, né? Quer dizer, uma transformação bem radical que Cristo promoveu no coração daqueles discípulos. Solange, eu queria que você trabalhasse um pouquinho só no intuito de que essa lapidação, né? Porque tem pessoas que ficam anos e anos na igreja e não tem mudanças. Mas como seria isso, essa transformação? É necessário que a gente abra o coração para que Deus haja? Porque, olha só, é muito fácil a gente manifestar a carne. Mas chega um momento decisivo onde a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, ou a gente colocar o nosso eu para fora, que quando o nosso eu para fora ele sai e faz um estrago muito grande. É nesse momento em que Cristo tem que fazer presente em nossa vida. Uma coisa que eu estou aprendendo muito nos meus momentos a sós com Cristo é falar para Ele todos os meus defeitos e todas as minhas frustrações. Às vezes eu dirigindo no trânsito, o carro da frente faz uma besteira comigo e eu dou aquela buzinada, eu reclamo. Aí nos meus momentos com Cristo eu falo, Senhor, poxa, eu errei de novo. Mas eu não quero continuar sendo assim, me ajuda. Poxa, que naquele momento o Senhor possa estar comigo ali e eu possa me lembrar das coisas que eu aprendi. Então, a gente precisa ser moldados e lapidados, como ela falou, por Cristo.
Porque se a nossa natureza continua a mesma desde o passado, é sinal que o que Deus disse para Caim? Quando o mal bater a tua porta, ou você abraça o mal, ou você, cabe a ti dominar, não é? Vem o desejo, é igual eu falei para minha esposa essa semana, a gente não pode impedir que os pássaros, o quê? Voem sobre a nossa cabeça, mas dele chegar e fazer ninho na nossa, a gente pode impedir isso. E como a gente impede isso? É impedir de ficar alimentando certos pensamentos. Quando ele vier a nossa mente, porque vem, a gente joga ele para longe. A gente clama por Jesus, Jesus me socorre, porque você já conhece que eu sou fraco e eu vou ceder. Então se eu não tomar sua mão, olha, não vai terminar bem. E aí a gente vence, porque a gente não está contando com a gente, mas está contando com aquele que venceu e nós também venceremos. Amém. Obrigado. Marcelo, na lei da física, né? Diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O mesmo nós aplicamos na vida espiritual. No nosso coração só tem espaço para um. O Senhor e o seu oponente não podem ocupar o mesmo espaço aqui dentro. Então, tudo isso vai acontecer se nós dermos vazão, se nós dermos habitação, né, a Cristo em nossos corações. E como a gente faz isso? Buscando. Aí vem os momentos a sós, vem a presença contínua na casa de Deus, vem o envolvimento no trabalho missionário, o envolvimento nas coisas de Deus, as nossas leituras, os nossos programas, entendeu? Então, permitir que Cristo ele tenha total ocupação nos espaços da nossa vida. Tá bom? Hoje não, eu vou ler um trechinho aqui que eu achei bem interessante. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus, que ele deseja apenas o serviço de amor. E o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta o amor, desejado de todas as nações. Página 29. Amém. Como ele colocou aí no passarinho, né? Então, nós, o que precisamos? Nós precisamos ter uma vida, como nós fomos transformados, nós precisamos ter uma vida transformada em todos os aspectos. Porque só assim poderemos transbordar de amor, desse amor que nós conhecemos e recebemos. Em todos, mas todos. Não é algumas coisas, esse momento eu posso porque eu estou em casa. Não é isso, é todos os momentos. Da hora que você acorda, todos os momentos seus, você tem que ser transformado. Porque senão, o que você vê na televisão, imposto talvez pelos outros, porque muitas vezes lá em casa eu não assisto televisão para aqui, mas sou obrigada a ver, porque não moro sozinha, né? Coisas absurdas, mas aquilo não pode ficar, eu não posso ficar em frente àquilo, focando aquilo, porque meu desejo é o quê? Mandar descer fogo do céu para ele, não é? A atitude da gente não é essa, de querer mandar matar e colocar a culpa no que não tem, e por aí vai. Querer a ação nossa. A nossa ação e a nossa ação é o quê? Não é de amor. Vive de nós mesmos, não é de amor. Porque o ser humano, né, com a sua natureza pecaminosa, ele é impulsivo por excelência, né? Ele age por impulsão, sempre, né? Se alguém lhe xinga, na mesma hora vem aquela... Você se arma, né? Na defesa. Agora, o relacionamento com Cristo faz com que a gente realmente reflita. E foi o que aconteceu na vida desses apóstolos, né? Foi o relacionamento que fez com que o amor de Cristo constrangesse os corações deles e promovesse essa mudança que a gente encontra ali nas cartas de João quando a gente lê. 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, né? Foi escrito pelo apóstolo Paulo. Porém, os livros de João, as cartas de João, eu chamo de as cartas do amor, né? A gente só, é uma carta que quando você abre, só transborda amor naquelas cartas. Mas um amor que não brotou no coração deles, brotou no relacionamento que eles tinham com Cristo Jesus. Terça-feira, contando a história de Jesus. A lição nos diz que os primeiros missionários não foram os discípulos. Não foram os discípulos? Então quem foram esses primeiros missionários?
Alguém lembra da parte de terça-feira? Homens loucos endemoniados. Homens loucos endemoniados. Lembra desse episódio de terça-feira? Então fala pra gente. Ali fala que, né, quando Jesus nos curou, né, foram 10, né, mas só um. Não, essa aí é a história dos 10 leprosos. Aí é dos endemoniados gadarenos. É isso mesmo, Deus curou dois. Mas um, ele mandou que ele queria ficar com Jesus. Mas só que Jesus falou assim, não, vai, né, para a tua família, no meio da tua família, e fala tudo o que aconteceu. Aí foi um dos primeiros testemunhas, né? Isso. Então, esses endemoniados, né, parece que Marcos fala de um, né? E Mateus fala de um. Então, mas eram 2 endemoniados. Mas, enfim, eles receberam, né, essa graça, né, da expulsão, que era uma legião de demônios, que eles até pediram a Cristo que se apoderassem dos porcos. Isso tem até uma razão doutrinária para isso. Mas, enfim, após libertos dessa possessão demoníaca, ele quis seguir a Cristo. Mas o que Cristo fala para eles? Não, você vai para os da tua casa e fala do que aconteceu para você, na tua vida, né? E ele foi. Então, eles foram, na verdade, as primeiras testemunhas de Cristo. Agora, com respeito à expulsão, né, desses demônios, né, dessa legião, que foram para os porcos, ali tem uma razão doutrinária pelo seguinte, eu pergunto aos irmãos, Cristo, ele permitiria o desperdício de alimentos? De maneira alguma. O episódio, né, da multiplicação dos pães e peixes, a gente vê, né, que no final Cristo pede para que o que havia restado era para ser reservado, né, porque Cristo ele não quer o desperdício. E aqueles criadores de porcos, eles estavam criando uma carne, animais que seriam usados para alimentação. Agora, era uma carne aceitável para alimentação? Não. Então, por ser uma carne não aceitável para alimentação, Jesus permitiu que aquela legião se apoderasse daqueles porcos. Foi uma forma de repreender aqueles porqueiros, né, para que não criassem animais imundos para o alimento. Tá bom? Vamos lá. Aqui na parte ainda de terça-feira, nos diz aqui o seguinte: com poder sobrenatural, um desses endemoniados tinha quebrado as correntes que o prendiam. Ele gritava em tons horríveis e mutilava o seu corpo com pedras afiadas. A agonia de sua voz refletia uma angústia profunda em seu coração. Porém, eles se encontraram com Jesus e foram transformados. Tá. Então, perceberam o poder da transformação que Cristo exerceu na vida daquelas pessoas? Muito bem. Vamos então agora para a parte de quarta-feira. O que nos dá segurança em nosso testemunho? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 10. Os versículos são de 19 a 22. 19 a 22? Pode ler? Pode. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e levado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Quer o 23? Pode.
Não, já foi até o 23. Foi? Irmãos, na leitura aqui do Marcelo, nós vimos o quê? Nós podemos, né, entrar com ousadia diante do santuário de Deus pelo sangue de Cristo Jesus. É esse sangue que nos possibilita essa ousadia, né? E é pelo novo caminho que Ele nos consagra, né? Nos deu essa abertura pelo seu sangue. E da mesma forma é o nosso testemunho. Nós devemos testemunhar ousadamente. É por isso que lá no Apocalipse diz, né, que os covardes, né, não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque a covardia, ela nos leva ao quê? A timidez, ela nos afasta. E Cristo diz o quê? Que nós temos que avançar ousadamente. É pelo nome dele, nós estaremos embanhando o quê? A espada do Espírito, né? Então nós estamos usando toda a armadura de Deus. Nós não precisamos temer. O nosso testemunho será um testemunho firme, será um testemunho eficaz, tá bom? Na parte de quinta-feira diz que vale a pena testemunharmos. Vamos ler aqui as primeiras palavras na parte de quinta-feira, tá? São as palavras do apóstolo Paulo que estão lá em Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20. Está logo aqui no início da parte de quinta-feira. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o que esse texto está falando para mim e para você? O que esse texto fala? Oi? Vale a pena testemunhar. Vale a pena testemunhar. Por quê? Porque é Cristo que nos dá este poder, né? É nele que a gente avança. Nós estamos crucificados com Cristo, né? Já não somos nós vivendo, mas é Cristo vivendo em nós. Então é Cristo que nos dá esse poder. Ele é a videira, nós os ramos. Os ramos, eles têm vida por quê? Porque estão ligados à videira. Sem essa ligação, eles estão mortos. Então, se nós nos mantivermos ligados à videira, nós estaremos o quê? Recebendo vida, vida para testemunhar, vida para viver o Evangelho. Eu queria só abrir um comentário no que a irmã Solange está falando. Como é que Jesus Cristo era um com o Pai? Através do relacionamento, através da oração. Como é que nós vamos ser um com Cristo? Da mesma forma. Para isso, nós precisamos ter comunhão com Ele. Eu poderia traduzir comunhão como o quê? Como relacionamento. Como é que você tem um relacionamento mais íntimo com Deus? É fazendo isso que eu falei. É vocês abrirem o seu coração para Deus, não só para pedir, não só para agradecer, mas abrir a Ele como um amigo. O que Deus quer é que a gente se relacione a Ele como a um irmão. Conversar, você contar o seu dia, você contar as suas dificuldades e chamar Ele para participar da sua vida. Enoque, chegou um momento que ele estava numa intimidade tão alta com Deus que quando ele viu, ele estava no céu. E aí as escrituras vai ser, olha só, Apocalipse 18, de 1 a 2, só mais 10 segundos, fala que a terra foi o que? Iluminada com a glória. Aquela glória ali são os filhos de Deus, com uma comunhão tão íntima com Deus, que o Espírito Santo, quando vier, olha, a terra vai ser iluminada. Amém. Pode falar. Irmãos, estar crucificado com Cristo significa negar o próprio eu, para que Cristo possa assumir a direção das nossas vidas. Tá bom? Agora veja bem, a lição nos diz que o poder do nosso testemunho não está no que nós abandonamos, tá? Mas o foco da transformação não está em nós, mas é em Cristo, né? Então, é como eu falei, a questão da videira e dos ramos. Os ramos são vivos porque estão ligados à videira. O nosso testemunho é vivo e eficaz se estivermos em consagração, em ligação contínua com o nosso Deus, nosso Jesus. Irmãos, então nós encerramos. Tá?
Oi? Mais 5 minutinhos. Tem mais 5? Beleza. Então, vamos. Alguns pontinhos aqui a mais. O que torna essa acertativa, né, de que de que Cristo vive em nós, né, de que estamos crucificados com Cristo, essa acertativa vale a pena nós testemunharmos de Cristo. O que faz com que valha a pena esse nosso testemunho? Alguma colocação? O fato de que Cristo nos transforma e nossa experiência faz a diferença, não é? Quer dizer, a nossa vida, a nossa mudança, né? Muitas vezes, como eu disse logo no início da lição, nós não precisamos de muitas palavras, né? As nossas ações já vão mostrar, né, esse evangelho que a gente tenta falar, que muitas vezes até ansiosamente a gente tenta impor, né, às pessoas. E vamos à parte de sexta-feira, finalmente. A lição na parte de sexta-feira nos remete ao livro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. O que a lição quis nos chamar a atenção neste episódio? Veja bem, todos ali, tá, eles seguiam a Jesus e se comprimiam em torno dele. Lembra do episódio da mulher do fluxo de sangue? Cristo estava ali, havia uma compressão de pessoas, né, sobre ele, e não obstante essa compressão não fez nenhuma diferença, né? Não acrescentou nada, nem na vida daquelas pessoas. No entanto, um toque mudou completamente, né, o rumo dessa história. Foi alguém imbuída de muita fé, mas também de muito sofrimento, que tocou na orla do manto de Cristo. Perceberam, irmãos, como é bom chegar até a parte de sexta-feira? Né? Esse episódio é um episódio importante. Quer dizer, tocou no manto de Cristo e ele sentiu sair virtude dele, sair poder dele. Ele sentiu isso quando havia compressão de pessoas? Não sentiu. Mas desta mulher ele sentiu, né? Ele sentiu algo diferente. E ela ia tocar e ir embora, toda tímida. Mas ele, ao se manifestar, ele quis que ela testemunhasse. Então ela timidamente foi e disse: Senhor, fui eu que te toquei. E ele engrandeceu a fé. Ele queria que ela testemunhasse para que ele pudesse engrandecer a fé dela. E ele disse: grande é a tua fé, vai e fica livre do teu mal. Então nós precisamos, no caso assim, colocar a nossa timidez de lado e tocar, né, dar o toque da nossa fé na orla, né, simbólica de Cristo, para que a gente possa testemunhar com eficácia. O Espírito de Profecia, ele traz uma luz muito grande sobre esse texto, que ali relata, né, que a multidão comprimia Jesus. A gente não tem noção, como da Bíblia fala, 5.000 pessoas, todos queriam estar presentes, todos queriam estar próximo de Jesus. O Espírito de Profecia diz que aquela mulher ela não conseguiria ter acesso a Cristo se ele não recuasse, se ele não se achegasse para trás e se deixasse ser tocado por ela. Jesus Cristo ali dá a entender que ele foi pego de surpresa, né? De mim saiu virtude. Não, ele já sabia toda a agenda de Deus no dia anterior. A oração fazia com Cristo. E eu tive uma experiência muito boa, né? Eu falei: Senhor, ontem eu falei para ele: toma a agenda do meu dia. Eu tinha tantas coisas para mim fazer, às vezes dá tudo errado. Eu falei: poxa, toma a agenda do meu dia. Eu consegui fazer tudo. Amém. Graças ao bom Deus. E Jesus Cristo ali, ele recuou para que ela pudesse ter acesso a ele. E ele faz isso com a gente também. Olha que coisa maravilhosa. Se ele continuasse seguindo o seu trajeto, ela não conseguiria chegar até ele. Porque a multidão era muito grande. E ele recua, né? O Espírito de Profecia diz isso, né? Que ele se recua para que ela pudesse ter acesso a ele. Porque era importante. Então isso nos retrata também que de maneira nenhuma, se a gente for a Cristo de coração sincero como ela foi, de maneira nenhuma a gente voltará sem receber a nossa bênção. Né? Amém.
E imagine, realmente, além do sacrifício da doença em si, como o irmão colocou, né? Mais de 5.000 pessoas e se comprimindo, homens fortes, né? E ela frágil, ela toda, né? Porque ela estava com anemia, provavelmente. Sim, Então não conseguia nem dar os passos direito, e mesmo assim, né, com seu esforço, Jesus, irmão, ele contempla a nossa fé. Amém. Entendeu? O que nós precisamos é dar os nossos passos, mesmo que sejam passos frágeis, né, mancos, mas a perseverança. Isso nos faz lembrar a própria igreja, né, como no livro Igreja Remanescente. A igreja remanescente, ela é débil, ela é defeituosa, mas ela precisa militar, ela precisa marchar, né, para que ela possa atingir o seu objetivo, que é se tornar uma igreja triunfante. E que o nosso testemunho possa ser um testemunho triunfante, mas que a gente possa marchar, né, e buscar em fé tocar na orla de Cristo. Amém. Faz a oração aqui. Vamos orar. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, Amém. nós agradecemos muito, Pai, pela boa oportunidade que Tu nos dá de refletirmos acerca dos Teus sagrados ensinos, de testemunhos maravilhosos, e que possamos, Pai, termos também em nós o desejo de testemunhar, de abrir os nossos corações, não pensarmos meramente nas palavras, nas doutrinas, mas simplesmente abrir os nossos lábios e contar as nossas experiências, Pai. Amém. Dar-nos poder, dar-nos força espiritual, dar-nos também, Pai, um seguir de sábado deleitoso na Tua presença. Prepara os nossos corações para a segunda hora. Proteja-nos, guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.